Senhor. Estou feliz em chegar a este lugar de muitos amigos, lugar onde eu trabalhei, fiz boas amizades. Nosso amado dirigente, meu amigo, sua esposa, casal que me ajudou no ministério. Quando eu cheguei nessa igreja hoje, eu senti algo tão lindo nessa igreja. Uma harmonia, uma paz, o vento nas laterais da igreja. Eu estava em Piripiri ontem à noite numa igreja onde a gente morria queimado. Que privilégio vocês têm. Aleluia. Igreja linda, bem limpa, bem organizada. Todo mundo louvando a Deus, as crianças, todo mundo bem arrumado. Aleluia. Privilégio nós temos de estar na casa do Senhor. Comigo meu filho Benjamin, meu amigo, meu companheiro de viagem. Eu amo, que eu posso, eu levo. E tem uma palavra no meu coração para cá. Eu não fazia planos de estar aqui hoje à noite. Nem um plano eu imaginaria de estar aqui. Mas o Senhor tem no meu coração hoje uma palavra que fala de uma mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Lucas capítulo 7, versos 36. Eu vou ter que ler o texto todinho para vocês entenderem, senão não dá para entender. Lucas 7, a partir do versos 36. Muita gente novos convertidos, muitos rapazes na mocidade. Coisa linda, né, meu amigo? Banta, com todo carinho. O texto diz assim: quem encontrou, Lucas 7,36, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás de seus pés, chorando, começou a regar-lhes com as lágrimas e enxugava com os seus cabelos, da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. E quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diga, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um deveria 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles por que pagar, perguntou-lhes a ambos: disse, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Voltando para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os meus pés, mas ela regou os meus pés com lágrima e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que quer dizer beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: teus pecados se são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecar, até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai
é um texto muito longo, mas eu tinha que ler para vocês entenderem essa mensagem. Aqui é um personagem chamado Simão, um fariseu, homem bem instruído daquela cidade, rico. Esse homem ficou impressionado também com Jesus e fez um convite para ele jantar em sua casa. Quem era Simão? Simão tinha forte influência nas camadas mais altas da sociedade judaica. Tinha por fidelidade às rituais antigas. Preservava as origens de Israel. A palavra fariseu significa separado. Os fariseus significavam um povo separado dos outros. Ele se achava melhor do que os outros. Não estava nos anseios de Simão piedosa admiração por Jesus, não. Mas ele queria conhecer Jesus de perto. Naquele jantar estava todo aquele povo dos fariseus de alto conhecimento. Mas Simão tinha por obrigação de convidar alguém, dar as honrarias ao convidado, em sinal de boas novas e respeito. Qual era as honrarias que Simão tinha que dar? A primeira honraria era que um seu criado tinha que lavar os pés do convidado. A segunda honraria era que o próprio Simão tinha que beijar o rosto do convidado. Se o irmão pudesse aquietar, é a hora de ficar quieto. A terceira honraria era que ele tinha que ungir a cabeça do convidado com um óleo perfumado. Mas isso não aconteceu. Simão não fez nenhuma honraria para com Jesus. Ele tinha que honrar, mas ele não honrou Jesus. Ele queria só conhecer de perto, ouvir quem era esse Jesus. Simão era o pai de Judas Iscariotes. Sabia muito bem quem era. Onde é que diz que Simão era o pai de Judas? Em João 12 tem essa mesma pregação, onde a mulher usada para lavar os pés de Jesus é Maria, irmã de Lázaro. E lá Judas diz que aquele era um desperdício de dinheiro. Poderia dar aquele dinheiro para os pobres, mas era conversa, porque Judas era ladrão. E Jesus disse: deixai acontecer para o dia da minha sepultura. Então havia aqui uma preparação para o que ia acontecer. Mas, como sempre o filho é honrado pelo pai, Mateus 6 vai diz que quando João Batista batizou Jesus, que ele saiu das águas, uma pomba branca fica em cima da sua cabeça, que é o sinal do Espírito Santo, e uma voz diz do céu: este é meu filho amado, a quem eu me prazo, eu tenho prazer neste filho. Se o pai tem prazer no filho, o pai vai honrar o filho. Você também é honrado, está aqui nesta noite. Quem foi que o pai honrou para usar o filho? Por incrível que pareça, uma prostituta. Pecadora no original significa uma prostituta. Ela não tinha convite, não foi convidada, não podia estar lá, não tinha honra para estar lá, mas quem foi que botou ela lá? Foi o próprio Deus que botou ela naquela casa. Agora vamos pensar comigo. Quem era nós?
Pensa nesta noite, quem era você outrora, quem é você hoje? Qual é a honra que nós tínhamos? Nenhuma, mas hoje, para a glória de Deus, você é honrado. Outro tempo, domingo à noite, onde nós estávamos? Que valor nós tínhamos? A sociedade dava que valor para mim, para você? Mas foi Jesus de Nazaré que mudou a minha e a tua história. Aleluia! Então o Senhor Deus pega aquela mulher e coloca dentro da casa do rico fariseu. Era simplesmente para ela ser expulsa de lá. Ela não tinha nenhum valor para estar naquela casa. Então ela entra sem que ninguém percebesse. E o texto diz que ela vai por trás dos pés de Jesus, como um sinal de quê? De reverência, de humilhação. Como é, irmão Jaziel, que ela entrou debaixo da mesa? Não, eu gosto de pregar explicando. A mesa era retangular. Era assim, ó, mais ou menos isso, fazia uma volta assim, ó. O convidado de honra sentava no final lá, no bico da mesa. Ela chega por detrás dos pés de Jesus e começa a derramar a sua tristeza, a sua angústia, mas também o seu amor. O que é que você veio fazer aqui nesta noite? Entrega teu louvor, entrega teu melhor para Ele, e abre teu coração para Ele nesta noite. Começa a chorar e com as suas lágrimas ela começa a lavar os pés do Senhor. Aqui tem muitas moças e muitas senhoras. Se vocês comprar a melhor roupa e se preparar para ir para um evento e você não arrumar seu cabelo, você não se sente bem. Eu estou falando alguma coisa errada? Não. E o que foi que ela fez com seus cabelos? O que é que eu aprendo com ela? É que ela deu o seu melhor para Jesus. Com as suas lágrimas lavava os pés, com seus cabelos ela enxugava os seus pés. Segundo os historiadores, eu já ouvi muitas pregações, e eu sou economista, trabalho com dinheiro. Uns dizem que o perfume valia 30, outros 25 mil. O perfume valia hoje, corrigido pela moeda de hoje, 18 mil reais. Como ela conseguiu, eu não sei, não quero saber. Mas ela pegou o melhor que ela tinha e deu para quem? Para Jesus. Deu o seu melhor para Ele todos os dias da sua vida, pois Ele tem dado o melhor para você. A gente vai fazer um exame médico. Eu fiz uma endoscopia agora há pouco, faz 30 dias. Enquanto não saiu o resultado da biópsia, eu tinha 8 dias para saber o resultado. Na quinta-feira, de 2 horas, eu liguei para uma ex-cunhada minha que me acompanhou. Eu disse, e o resultado? Ela disse, só sai de 6 horas. De 2 horas a 6, eu morri de angústia, com medo, pensando que na biópsia ia dar um câncer. Mas quando sai o resultado, não deu nada, a não ser uma simples gastrite. Nem H. pylori não deu. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim e cuida de você. Muitas vezes a medicina diz uma coisa, mas o teu Deus diz outra.
fico muito feliz de ver novos convertidos na igreja. Fico muito feliz. Lindo isso. Pode ficar firme aí, que não tiver Bíblia, vem, em nome de Jesus. Os dois ou os três. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Ela derrama aquele perfume, e quando Simão convidado, a pessoa que o convidou, vê a cena, ele não murmura, ele só fala. Diz assim: eu bem sei, se esse homem fosse pró, ele já zomba logo de Jesus de cara. Ele bem sabia quem era a mulher que estava lavando seus pés. Ei, eu quero dizer para você que Jesus ama rico, pobre, negro, branco, prostituta, ladrão, leproso, toda classe ele ama. Ama ou não ama? Ama. Quando Jesus escuta Simão falar isso, diz assim: ô Simão, um certo homem tinha 2 devedores. Jesus ensina muito lindo, irmão. A gente não aprende se não quiser. Olha, um devia uma quantidade bem alta, R$500. Vamos lá, vamos engrossar mais, R$5.000. O outro devia R$500. Ambos não tinham com que pagar. Ei, nós não tínhamos com que pagar a nossa dívida, a nossa culpa, mas ele pagou com o seu precioso sangue. Ambos foram perdoados. Ô Simão, qual deles amou mais? Vai engrossar o caldo daqui a pouco. Aleluia. Eu bem sei, Senhor, que foi aquele que devia mais. Jesus disse: respondesse bem, Simão. Mas eu cheguei em tua casa, tu não lavaste os meus pés. Esta mulher, desde que eu cheguei, ela não deixa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Como é bom chorar nos pés do Senhor, irmão. Esposa de irmão. Como é bom você contar suas coisas para Jesus. Irmã, não lembro mais não. Quantas vezes eu chego em casa de viagem cansado, vou cuidar do meu filho, preparar a roupa dele, as coisas dele, o café da manhã dele para ir para a escola. Essa semana ele almoçando comigo, eu disse para ele: filho, quanto orgulho eu tenho de você. Eu não acompanho mais teus estudos, mas eu vejo você de noite na sua cama sozinho estudando. Mas eu conto a minha vida para quem? Para quem pode me ajudar, me socorrer, me sustentar. Ele tem cuidado de mim, de você, nos mínimos detalhes. Ela não para de chorar, nem de cuidar de mim. E o que é que tu fez por mim, Simão? A casa ficou um silêncio, e Jesus, o pai dele, honrado pelaquela mulher, deu esses atributos aqui a ele. Olha. Você não vai esquecer disso nunca mais. Olha quanto atributo. Era 3 honrarias na casa de Simão, não era? Um beijo, o banho dos pés e um perfume na cabeça. Mas o pai deu um filho, comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, 3, não é? João 14,6, ele é caminho, verdade e vida, 3. A
glória, porque tem mais. Ele morreu, mas irmão, você é um atributo. Se ele não tivesse morrido, você não estava aqui nesta noite. Ele morreu com 33, mas ressuscitou ao terceiro dia, mais 3. Agora mais 3. A honra, a glória e o louvor é dado a ele e a mais ninguém. Aleluia! Todos os atributos o Pai dele deu a ele. E você, como filho, também é honrado. João 12:26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honra. Você, querido, é honrado por Deus nesta noite. Você está sentado nos lugares dos príncipes, das princesas. Você está aí limpinho, bem arrumadinho, cheirosinho, lindo, servindo a Deus com alegria, nessa igreja linda. Mas quantos uma hora dessa não está nessa agenda da vida? Quantos estão aí sem rumo, sem destino? Quantas moças e rapazes não estão nas drogas uma hora dessa? Outros nas calçadas, bêbado. A gente não pode esquecer isso não, querido, tá? Então eu vou me encaminhando para terminar, para dizer uma coisa muito importante. Jesus disse: por tudo que essa mulher fez, muitos dos seus pecados foram perdoados. Mas por que foram perdoados? Eu vou indagar você com esse final. Porque muito ela me amou. Olha, segura, tá? Você só ama você mesmo. Tudo é para sua casa, os outros que se virem. Você não visita ninguém, não dá nada para ninguém, não tem coragem de fazer nada por ninguém, não presenteia ninguém. Eu disse que ia arrochar. Como é que queremos ser muito perdoados se nós não perdoamos? Porque quem não perdoa não será perdoado. Por que eu quero ser amado, mas eu não amo? Por que eu quero que os meus pecados sejam me perdoados se eu não libero amor e nem perdão? Jesus disse para Simão: olha, muitos dos pecados dela, muitos não foram pouco não. Foram perdoados porque ela muito me amou. A partir de hoje, comece a amar mais. Comece a se doar mais. Ame mais Jesus, ame a sua obra, ame seus irmãos, ame mais seus vizinhos. A gente quer ser amado, mas a gente também precisa amar. Jesus deu um grande ensinamento. Irmão José, amor. Que amor foi grande então esse? João 15:16, que deu a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por mim e por você. Temos que lembrar disso, irmão meu. Quem éramos nós? Ó, duas palavras fundamentais: gratidão e ingratidão. Ingratidão entristece o coração de Deus, mas gratidão agrada o coração de Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça quem era você, o que Jesus fez por você. Você tem uma grande certeza, você tem uma terra preparada para você, uma cidade preparada. E quem não tem essa certeza?
Sabe o que é que você tem que fazer? Ande mais, pregue mais, anuncie mais o reino de Deus. Pastor Presidente dizia em Pirituba ontem à noite: gente, vá para a rua pregar o Evangelho. Anuncie mais esse amor aqui, ó, que me alcançou e que te alcançou. Porque quando os convidados viram isso, disseram: que homem é este que perdoa até pecados? Ele está aqui nesta noite. Você pode não vê-lo, mas ele está aqui nesta noite. Pois a palavra diz: onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz. Ele está aqui nesta noite. Ele termina dizendo para a mulher: a tua fé te vai em paz. Ela recebe 2 presentes da parte de Jesus. Ela recebe a salvação e a paz que ela não tinha. Ela foi livre, liberta. Você é livre nesta noite. Você que entregou a vida para Jesus e recebe bem, você é livre. Mas se alguém falar alguma coisa, tem uma música na minha infância que dizia assim: se o povo falar, nem ligue, banda. Siga em frente, a nossa trajetória é os céus. A nossa trajetória é os céus. Nós não somos cidadão daqui, nós somos cidadão dos céus. Que Deus abençoe grandemente esta linda igreja, em nome de